E a pergunta número 16 do Catecismo Menor de Westminster é a seguinte: todo gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? Resposta: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Referências bíblicas a essa resposta: Atos capítulo 17, verso 26, Gênesis capítulo 2, verso 17, Romanos capítulo 5, verso 12 e primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, verso 21. Vamos agora às nossas perguntas esclarecedoras. Na Bíblia, lemos sobre quantas pessoas que representaram a raça humana. Nós lemos sobre 2 pessoas que representaram a raça humana: o primeiro Adão e o segundo Adão, Jesus Cristo. Veja 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. Qual a razão dada na Escritura pela qual a posteridade de Adão caiu com ele? A razão se encontra no pacto das obras, no qual a vida foi prometida com a condição da obediência de Adão. O pacto foi feito não só com Adão, mas valia também para toda a sua posteridade. Visto que o pacto foi um pacto de obras, será que isso significa que Adão poderia merecer a vida eterna? Não, não significa que Adão poderia merecer a vida eterna. Mesmo assim, ainda era a graça de Deus que daria a vida eterna, mas uma graça que recompensaria a obediência de Adão. Como pôde toda a humanidade estar em Adão quando ele primeiro pecou? Toda a humanidade estava em Adão de 2 modos. Primeiro, virtualmente, como uma raiz natural. E segundo, representativamente, como o cabeça de um pacto. O que se quer dizer quando se diz todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária pecou nele? A expressão geração ordinária é usada para excluir Cristo, que descendeu, quanto ao seu corpo humano, de Adão, mas não foi por geração ordinária, visto que Cristo foi concebido no útero de uma virgem pelo poder do Deus onipotente, que a envolveu com sua sombra. Vamos agora à nossa reflexão. E o título da nossa reflexão é Uma Dura Lição. Gostemos ou não, a Bíblia ensina que Deus trata com a humanidade na base do princípio da representação. Às vezes, esse princípio é uma lição dura para nós aprendermos. Para aqueles de nós que somos salvos pela graça, salvos pelo segundo Adão, Jesus Cristo, aceitar a segunda representação não é difícil. Mas há ocasiões em que até os cristãos ficam pensando sobre a justeza da primeira representação. Isso mexe com a mente de muitos cristãos, embora poucos expressem a ideia em palavras.
Devemos nos lembrar, no entanto, nesta área, como em todas as áreas de nosso relacionamento com Deus, que Ele é o Criador e Senhor soberano, possuidor do direito de requerer qualquer coisa de suas criaturas, em qualquer forma que sua sabedoria possa determinar. A autoridade dele foi e é sem limites. Para nós, tudo isso é uma lição dura de aprender. Tiago colocou isso para nós muito bem quando disse: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4, verso 10. Muitos cristãos têm vontade de trabalhar bastante na obra do Senhor, mas não conseguem porque não aprenderam a dar a Deus o direito completo de qualquer método, qualquer meio, qualquer princípio que Ele queira usar com eles. Alguns pensam muitas vezes que Deus é injusto. Recusam deixar que Ele determine seu modo de agir com eles. Recusam submeter-se à autoridade dele e depois ficam se perguntando por que Deus não os usa como eles desejavam. Até a nossa próxima aula, quando estudaremos a pergunta número 17 do Catecismo Menor de Westminster. Até lá, então.